Tô aqui eu de volta para falar sobre a quarta parte dessa história. Esse vídeo ficou todo bagunçado porque teve muita bagunça, muito corte, eu tive que parar muitas vezes, mas eu vou tentar a partir de agora contar a história mais inteiriça, sem corte e com menos detalhes para que possa ser mais dinâmico. Esse é o quarto vídeo, acredito que tem só mais dois, espero eu. Curtam aí. Esse vídeo vai ter muita edição, velho, eu odeio edição, enfim. Eu tava contando que o bispo pediu minha desobrigação porque eu batia muito de frente com ele. E cara, isso foi me tirando um pouco aquela crença na liderança da igreja, né? Você li essa coisa de liderança chamado por Deus, eu vi que tinha muita coisa pessoal envolvida ali. Enfim, depois disso, quer dizer, nesse período, né, que eu tava como presidente do quadro de elders, não sei se foi antes ou foi depois, eu não sei precisar isso, foi durante, eu acho. A minha ex-mulher ficou grávida e ela teve o bebê prematuro com quase 7 meses, 6 meses e meio. E mesmo a gente não estando bem, ela ficou grávida, não foi uma gravidez planejada, sabe? Na minha cabeça foi meio que uma tentativa, porque nosso casamento tava degringolando já, né? Eu acho que foi uma tentativa inútil dela, ou útil, não sei, de poder tentar salvar, porque nós não estávamos tentando filhos. O bebê nasceu com uma infecção grave e ele morreu com 1 mês de vida, né? Cara, isso me destruiu por dentro, me arrebentou. Eu acho que eu fiquei em estado de choque. Eu sou arrebentado com isso até hoje, sabe? É uma cicatriz que eu carrego na minha vida, muito forte, essa questão da morte do meu filho, do meu primeiro filho. É algo que me destruiu, né? Eu não gosto de tocar nesse assunto que ainda mexe muito comigo. Mas o fato é que eu entrei em estado de choque, cara. Foi um luto que eu levei pra minha vida durante, sei lá, quase 10 anos. Ou mais. Não, quase 10 anos. Uns 8, 9 anos que eu levei esse luto na minha vida. E eu entrei em estado de choque depois da morte dele. A igreja tem uma questão que você renovar os seus convênios dentro da igreja, tem a questão de ir ao templo, né? O templo da igreja, porque tem a capela. Eu vou fazer um vídeo explicando como funciona a igreja mormon. Tem a capela, que é onde acontecem as reuniões dominicais, e tem um templo que é mais reservado, você precisa ter 1 ano de membro, precisa ser dizimista integral e etc, etc. Tem todos uns pormenores para entrar lá dentro, e lá fazem ordenanças, são reuniões diferentes da que fazem a capela. Então, por isso que existe essa crença que o mormon ele faz rituais secretos, né? Porque ele tem os seus dogmas separados para membros e para pessoas normais. Whatever. E cara, depois que ele morreu, eu falei, olha, eu vou pro templo, porque querendo ou não, o templo é um lugar muito silencioso. Lá dentro não se fala, se sussurra. E eu tava querendo entender o que tinha acontecido na minha vida, né? Por que Deus tirou meu filho, né? E eu juro pra vocês que é um período tão apagado da minha mente, da minha memória, que eu não sei se foi durante eu ser presidente do Quórum de Elders ou depois de eu ser presidente do Quórum de Elders. Eu não tenho essa certeza, mas eu sei que aconteceu, né? Cara, isso me destruiu. O que me destruiu mais foi o que eu ouvi lá dentro de uma liderança, né? Detalhe, né? Eu nunca contei isso, mas quando meu filho morreu, incrível isso, cara. O velório dele foi num domingo de manhã. Não, foi no domingo à noite. No sábado à noite, né? Liberaram o corpo sábado à noite. A gente velou sábado à noite, domingo de manhã enterrou. O bispo, que seria o cara principal para estar lá, nem deu as caras. Não apareceu. Não vou. Não foi.
É triste lembrar isso, cara. E eu fui na igreja, cara. Olha pra você ter ideia. No domingo de manhã tava eu lá na igreja, né? Fui lá e prestei meu testemunho. E foi assim. Eu prestei meu... Era um domingo de testemunho, tem uma reunião específica para prestar meu testemunho. Cara, eu prestei meu testemunho sobre, na época, o amor que eu tinha por Jesus Cristo, né? E eu quis dizer que olha, eu quero entender o que Deus tem pra mim. E foi com esse intuito que eu fui pro templo, uma semana depois, quase 2 semanas depois, eu não me lembro. Cara, no templo, eu cheguei lá e eu ouvi uma coisa que me desagradou. Assim como a Ali, como a Estaca, tem um presidente, tem 2 conselheiros. E um desses conselheiros era da Estaca que eu residia. E ele virou... Dedo na tela, tem que cortar essa porra aqui. Ele virou pra mim, pra minha esposa na época, e falou assim: olha, se ele morreu, a culpa é de vocês. Deus tá punindo vocês por alguma coisa. Cara, em todos esses meus anos, eu acho que ali naquela época eu já tinha lido o livro de Mormon umas, sei lá, 18, 19 vezes. E a Bíblia já umas 10 vezes, 15 vezes. Eu acho, cara, que em nenhum momento da minha vida eu achei alguma escritura nesses 2 livros, juntamente com todas as doutrinas mormons, que corroborassem com essa fala dele, mano. Isso me gerou uma raiva, me gerou uma revolta. Cara, eu saí de lá, em vez de eu ir recarregar minhas energias, eu saí de lá mais desgastado, cara. E eu fui com o intuito de... vou tentar entender a história da igreja para saber se tem alguma coisa que fala sobre isso. Logo depois disso eu fui chamado como, não sei se foi depois disso, se foi na época, eu era presidente da escola dominical. Como se fosse um professor, como se fosse um diretor de uma escola, né? Da escola dominical da igreja. Eu tinha acesso à biblioteca, eu tinha acesso aos documentos, eu tinha acesso... Os documentos que eu falo são livros, revistas antigas. E eu fui buscar, na época tinha internet, cara, eu fui buscar informação. Eu aprendi ler um pouquinho em inglês, interpretar um pouco as coisas em inglês. Eu procurava, traduzia. Tinha na época, não era nem o Google Tradutor, era o Babel Fish, cara, que me ajudava a traduzir essas coisas. E, cara, a tradução meio truncada e tal. Muita coisa em inglês, cara, e nada. Discursos de profetas antigos. E nada. Cara, eu sei que isso me gerou uma revolta, me gerou um conhecimento muito grande da igreja. Eu conheci muito a fundo a igreja. Então, eu costumo dizer que para você estar dentro da igreja mormon, você tem que ter três crenças. A primeira crença, você tem que crer em Cristo. A segunda crença, você tem que crer na autoridade do sacerdócio. E a terceira crença no poder da revelação, que é crer nos líderes. Cara, eu tinha perdido a crença nos líderes e tava começando a perder a crença no sacerdócio. Nesse inteirinho, nesse meio tempo, cara, a minha ex-mulher, ela praticamente abandonou o lar e abandonou nossa vida, sabe? Tipo, ela entrou em depressão, eu entrei em depressão. Só que só ela achava que só ela tinha direito de estar em depressão, entendeu? E eu consegui um trabalho que eu viajava muito. Eu trabalhava no banco HSBC. Eu era assessor de contas jurídicas, né? Então eu prospectava clientes jurídicos. Então eu viajava pelo interior do Mato Grosso do Sul, aqui da Uana, Dourados, Glória de Dourados, Ponta Porã, o caralho é 4. Eu viajava pra caralho. Mano, eu viajava na segunda noite, voltava na quinta noite. Todos os dias que eu voltava, não tinha minha esposa em casa, cara, não tinha. E aí, pensa, você fica a semana toda fora de casa, sua esposa só vai em casa pra dar comida pro cachorro
pra ir na igreja, tipo, pra que você tá casado, né, mano? E é o que eu falei ontem. Eu falo ontem porque eu gravei o vídeo do amor ontem, né? Essa questão do amor. Cara, não tem essa, mano. Se você não tem uma relação de troca, se o seu amor não é fortalecido, se acaba alguma coisa, né? O amor vai embora. Não existe essa de amor. Então, assim, nosso relacionamento pessoal de marido e mulher, que é o Eros, estava esgotado, não existia mais. O nosso relacionamento de confiança estava esgotado, porque, pô, eu chegava em casa, eu tinha que comer, cara, eu tinha que comer miojo com ovo, mano. Eu não tinha uma janta decente em casa. Eu não tinha um jantar decente em casa. Para eu comer arroz com feijão, cara, eu tinha que parar para fazer meu arroz com feijão. Entendeu? E eu passava a semana toda trabalhando. Entendeu? Ah, você é machista. Porra, velho, ela não tava trabalhando, mano. Ela tava de licença em casa. E ela vivia na casa da mãe dela. E eu odiava a mãe dela. Quer dizer, a mãe dela me odiava, né? A mãe dela me odiava com todas as forças. A mãe dela morreu até. Cara, tipo, aquele negócio foi desgastando, mano. Aí, bicho. Como eu saía segunda-feira à noite de casa e voltava na quinta-feira à noite, eu ficava segunda de manhã durante o dia em casa, sozinho, e quinta e sexta durante o dia todo sozinho em casa, porque ela não estava em casa, ela voltava só no sábado para casa. Então o que eu fazia? Eu ia pra internet, mano. Não tem como. E como eu conhecia gente do Brasil todo por causa do HSBC, eu tinha contatos em São Paulo, tinha contatos em Goiânia, tinha contatos em Minas Gerais, em Rio de Janeiro, e a gente conversava, tal. Numa dessas conversas eu comecei a conversar com outras pessoas, com outras mulheres. Aí, cara, eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou entrar na sala de bate-papo pra poder passar meu tempo, velho. Só que eu falei, eu não vou entrar na sala de bate-papo aqui de Campo Grande, porque, sabe, pra mim Campo Grande, na minha cabeça Campo Grande já tinha dado o que tinha que dar pra mim. Eu tava muito esgotado Campo Grande, eu queria novos horizontes, sabe, eu queria sair. Eu não queria separar, mas eu queria sair da cidade, sabe? Nem o que fosse com ela, mas eu queria sair da cidade. E para poder dar uma revigorada, porque eu carregava dentro de Campo Grande o fantasma da morte do meu filho, mano. E isso me matava, cara. E assim, eu já não conseguia mais focar nas questões da igreja, eu já, tipo, tava desacreditado da igreja, já não tava tão firme assim, já não, tipo, tava muito nada a ver com a igreja, sabe? Eu via as coisas erradas na igreja, muitas coisas erradas na igreja. E eu botava a boca no trombone mesmo, eu falava, ó, tá errado, vocês estão fazendo tudo errado, isso não tá no manual da igreja, que não sei o que, cara. Enfim, eu virei um crítico ácido da igreja, com chamado, que eu ainda era presidente da escola dominical. E, cara, eu tava ali, sabe, eu tava flertando com outras pessoas na internet. Foi quando eu conheci uma mulher no bate-papo UOL de Goiânia. Cara, e tipo assim, comecei a conversar com ela, a gente não tinha nada em comum, nada, tipo, ela não tinha religião, mas a gente tinha algo que nos unia, que ela também tinha perdido um filho, sabe, um filho dela tinha morrido de meningite, novo ainda, e tipo, isso daí foi algo em comum, que a gente teve muitos assuntos em comum, né? E, cara, vai ser muito vídeo, porque tem muita história. Eu vou contar agora aí o período que eu me afastei da igreja.